Esta é uma pergunta que é feita aos católicos o tempo todo. Às vezes vem de uma curiosidade genuína de não católicos, mas com a mesma frequência vem de pessoas que querem desafiar as reivindicações da Igreja Católica. Tipo, por que você é católico em vez de cristão, como eu sou? E, para ser perfeitamente honesto, esta é uma pergunta sobre a qual eu mesmo refleti profundamente antes de entrar na Igreja Católica. Antes de prosseguir com uma resposta, preciso apontar o erro de categoria, a falácia na pergunta, porque sei que muitos dos membros da minha audiência estarão ansiosos para ter isso esclarecido antes que eu diga qualquer outra coisa. Dizer, por que ser católico em vez de cristão é como dizer, por que ser uma fruta em vez de uma maçã? Isso pressupõe desde o início a incompatibilidade das duas coisas que estão sendo comparadas. E é claro que, como um cristão católico, vou argumentar que o catolicismo não é apenas uma espécie de cristianismo, mas que é a totalidade do próprio cristianismo. Da mesma forma que fruta é uma categoria que representa a totalidade do que todas as outras frutas específicas como maçã e laranja retratam, algum aspecto do que é fruta, mas não a totalidade do que é fruta. Então, todas as denominações, posso dizer com confiança como católico, na medida em que estão corretas, retratam algum aspecto da verdadeira natureza da fé cristã, que Jesus nos revelou. As pessoas tendem a pensar no catolicismo, se não são católicos, mas até alguns católicos fazem isso também, como apenas uma espécie entre uma variedade perfeitamente válidas do gênero cristianismo, ou é apenas uma denominação entre todas as outras. Mas não é isso que o catolicismo é, ou como ele se define. O catolicismo é a totalidade da qual todas as outras, na medida em que são verdadeiras, retratam algum aspecto. Percebo que é uma declaração provocativa que vou ter que começar a fundamentar aqui. Então, para começar, deixe-me oferecer uma analogia que pode ser útil. Imagine se existisse algo como uma IA infalível, inteligência artificial que responderá qualquer pergunta com certeza infalível. Não comete nenhum erro, e então oferecem isso ao público para começar a experimentar. Bem, isso obviamente seria bastante emocionante, mas posso lhe dizer exatamente o que aconteceria nesse cenário. Pessoas que a abordam com suas ideologias previamente concebidas perfeitamente intactas vão esperar ter suas crenças afirmadas por suas interações com essa inteligência artificial infalível. O que não seria tão difícil de fazer, porque provavelmente há crenças verdadeiras dentro de sua ideologia particular. Nesse caso, eles começarão a afirmar que a IA infalível apoia suas crenças particulares. Você terá republicanos dizendo, olha, ela simpatiza com o livre mercado, e então você terá democratas dizendo, olha, ela concorda com nossas políticas sobre isso ou aquilo, portanto, apoia o Partido Democrata. Você terá pessoas dizendo que ela apoia o islamismo, ou o budismo, ou o cristianismo, e outros que dirão que ela apoia a sociedade agrária, ou o urbanismo, ou o globalismo. Na medida em que qualquer uma dessas coisas tenha algo válido a dizer, ela apoiará e encorajará essas coisas. Ela apoia o marxismo. Não, ela apoia o liberalismo. Ela apoia a monarquia. Ela apoia o republicanismo. E se isso acontecer, e estou confiante de que aconteceria, seria extremamente revelador de algo. Nos diria que porções da verdade podem ser encontradas em muitos lugares e sistemas de compreensão, mas nunca estreitadas e resumidas por nenhum sistema particular. Só porque alguma amostra de verdade pode ser encontrada no marxismo, digamos, não significa que o marxismo englobe a verdade, e além disso, que também não tenha nenhum erro dentro dele. Porque esse é o erro grave que sempre é cometido por qualquer um que tenta capturar ou cercar a verdade em si, em alguma porção estreita ou expressão da verdade. Todas as heresias são uma tentativa de reduzir a verdade em alguma porção fácil de digerir, algo facilmente embalado em algo como somente a fé. Mas a verdade em si é grande demais para ter fronteiras definidas colocadas ao seu redor, como se pudéssemos reduzir a verdade eterna em um tamanho de porção adequado para nossos sistemas finitos de pensamento. J.K. Chesterton disse desta forma, o poeta só pede para colocar sua cabeça nos céus, é o lógico que procura colocar os céus em sua cabeça, e é sua cabeça que se parte. Bem,
A palavra católico na história do cristianismo é um termo muito antigo. Na verdade, foi cunhado por um discípulo de um dos 12 apóstolos. É assim de tão central na história da fé. Santo Inácio de Antioquia foi um discípulo direto de São João, o apóstolo amado, que foi o único que testemunhou a crucificação. Então já temos, sobre boa autoridade, que este padre da igreja em particular teve uma exposição muito boa ao que significa ser cristão, pois foi treinado por alguém que escreveu Escritura e conheceu Jesus intimamente em sua vida terrena. Bem, Santo Inácio descreveu em uma carta onde encontrar a verdadeira igreja e qual é a característica definitiva da igreja. Ele disse: "Onde está o bispo, ali está a Igreja Católica." Quando me deparei com essa citação pela primeira vez em um texto de Santo Inácio, eu estava tentando entender o denominacionalismo e tentando descobrir a qual igreja deveria me juntar, como um cristão recém-formado. E isso explodiu minha mente como uma exclamação tão precoce e autoritativa de que os bispos são indispensáveis como ingrediente da verdadeira igreja fundada por Jesus mesmo. Então, se uma igreja que você está avaliando, ou talvez sua própria igreja, não tem bispos que possam traçar algum tipo de linhagem significativa aos apóstolos, você pode estar fora dos limites da plenitude da fé. E então, além disso, ele usou essa palavra católico para descrever a igreja, que significa universal, ou mais precisamente, segundo o todo. A igreja que preserva todas as doutrinas, todos os mistérios e não deixa nada de fora para torná-la mais fácil de digerir. E isso eventualmente se tornou o que tem sido considerado uma das marcas da Igreja no Credo Niceno, que são una, santa, católica e apostólica. Obtemos isso do Concílio de Nicéia, que também nos deu a doutrina da Trindade. Dentro dessas 4 marcas, já desqualifica a maioria das denominações. Una significa orientada para a unidade, que de acordo com João 17, foi a oração final de Cristo. Se sua denominação está habitualmente se dividindo ou é a progenie de várias etapas de divisão, então não está orientada à unidade. Santidade significa estar separado do mundo. Sua igreja faz tudo o que pode para ser relevante, que é apenas uma maneira atraente de tentar se distorcer para que possa se encaixar melhor no molde do mundo secular. Ou há algo peculiarmente sagrado sobre ela e sua recusa em assumir o sabor do mundo? Católica ou universal é encontrada em todas as nações? Prega a totalidade da fé? E é apostólica? Retém a autoridade que os próprios apóstolos possuíam? A maioria das igrejas nem acredita que tal autoridade existe, então você pode praticamente riscá-las da lista imediatamente. Novamente, no cristianismo denominacional, você terá retratos de porções de toda a igreja, mas nunca exatamente o todo. Você terá alguns que querem enfatizar a natureza da fé, outros que querem enfatizar os dons do Espírito Santo, alguns que são muito litúrgicos, alguns que querem enfatizar a necessidade do trabalho missionário evangelístico, alguns que focam sua atenção em milagres e no sobrenatural, e outros que querem tornar tudo sobre justiça social e preocupação com os pobres. E muitas vezes enfatizam esses aspectos da mensagem de Cristo com a exclusão de todos os outros. Mas a coisa sobre a totalidade da fé é que todas essas coisas podem ser encontradas no todo, e nenhuma delas deve ser excluída. Mas no catolicismo, você obtém o todo, nenhuma dessas coisas é deixada de lado em detrimento das outras. Mas aos olhos da maioria dos protestantes e não católicos, a Igreja Católica admite muito em suas práticas e ensinamentos. Há coisas incluídas que não estão na Bíblia, dirão eles, e portanto afirma-se que essas são aberrações ou acréscimos pagãos que excluem a Igreja Católica de uma posição dentro do cristianismo legítimo. E isso nos leva à questão fundamental que todo cristão deveria se perguntar, e é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo antes de me juntar a uma igreja. Como você sabe o que é a fé cristã? Essa foi uma pergunta que era tão importante para mim, porque como um cristão recém-formado, eu queria saber o que era a fé cristã, e estava recebendo perspectivas diferentes de todas essas diferentes igrejas que estava frequentando. Como você sabe quais doutrinas e práticas são admissíveis e quais devem ser excluídas? Jesus nomeou você e eu com a autoridade necessária para tomar esse tipo de decisão, ou ele nos colocou sob uma autoridade particular para nos revelar isso?
E se você descende da tradição protestante, geralmente dirá que a Escritura é essa autoridade, a Bíblia é essa autoridade. Se você é de uma igreja apostólica como a ortodoxa grega ou ortodoxa oriental, ou católica como eu, você dirá algo como a igreja é uma autoridade vinculante sobre os fiéis. Como católico, dizemos o magistério e a tradição apostólica transmitida através das eras e protegida pela igreja, bem como as sagradas escrituras. Agora observe que no caso das igrejas apostólicas, elas dizem ambos. Elas não estreitam a autoridade a uma coisa. Elas aderem à autoridade da Escritura, mas também aderem à autoridade da Igreja. E por que fazem isso? Porque a Bíblia faz isso. E também porque a Bíblia nunca diz que é a única autoridade, ou mesmo a mais autoridade. Você sabe como eu sei disso? É porque a Bíblia nunca se refere a si mesma. Nenhuma vez na Escritura ela diz algo sobre a Bíblia. E uma coisa não pode definir atributos sobre si mesma, como seu lugar como autoridade, se nunca se refere a si mesma para começar. Sim, ela fala sobre Escritura, ela assume que existe essa coisa chamada Escritura, que é a revelação escrita de Deus. Mas nunca fala sobre essa coisa chamada Bíblia, que é uma compreensão específica da Escritura, baseada em um cânone ou índice de livros que são considerados escriturais. O Apocalipse de Pedro, a Didaquê, o Pastor de Hermas ou a primeira carta de Clemente, esses foram todos escritos cristãos primitivos amplamente circulados e autoritativos, que alguns consideravam ser escriturais. A Bíblia é sua mais alta autoridade para resolver questões que você possa ter sobre a fé. Onde a Bíblia lhe diz que a epístola de Jamígo é escritural e a Didaquê não é? A resposta é, não diz. O cânone da Escritura não é parte de Escritura em si, é uma doutrina da Igreja, sem a qual você não tem uma Bíblia. O problema com os protestantes é que mantêm o cânone com certeza infalível, enquanto se recusam a aceitar que tem que aceitar uma doutrina infalível da Igreja não encontrada na Escritura para lhes dar essa certeza. Novamente, quer saibam ou não, há um intermediário entre eles e sua mais alta autoridade, e é a Igreja Católica. Simultaneamente, a Bíblia nunca se descreve como a autoridade última, porque nunca se descreve. Mas ela descreve a Igreja como uma autoridade última que pode ligar e desligar as consciências dos fiéis. Jesus disse a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Em seguida, ele disse que lhe daria as chaves do reino, e disse que o que ligares na terra será ligado no céu, o que retrata uma autoridade apostólica indiscutível. Então, em João 20:23, ele lhes dá a autoridade de perdoar pecados, algo que só Deus poderia fazer. Essa é uma autoridade unicamente divina. Quando Jesus perdoou os pecados dos que curou, como em Mateus 9:5, seus ouvintes o acusaram de blasfêmia, porque sabiam que só Deus pode fazer isso. E aqui estamos no Evangelho de João, com Jesus dando a autoridade única de Deus à Igreja. Além disso, ele lhes deu a autoridade de escrever nova revelação, que é o que eles fizeram. Eles começaram a escrever nova revelação no caso do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coleção de textos escritos pela Igreja. Como podemos afirmar que a Igreja não tem uma autoridade infalível e indiscutível, mas que ela pode exercer infalibilidade ao escrever Escritura? A escrita da Escritura, com a qual todos concordamos que é infalível, prova que Deus pode usar seres humanos para ser seu porta-voz e preservá-los de erro ao fazer isso. Então a única opção que lhe resta para afirmar que a Igreja hoje não tem autoridade infalível é afirmar que essa autoridade existia na Igreja primitiva, mas não existe hoje. Além do fato de que essa afirmação não está na Bíblia, é simplesmente inventada do nada, por que não se perguntar? Por que Deus faria isso? Por que Deus estabeleceria tal autoridade em uma Igreja viva, mas não permitiria que estivesse disponível para todas as gerações? O que seria melhor para a unidade da Igreja? Uma unidade pela qual Jesus orou fervorosamente em João capítulo 17, que Deus estabeleceria uma autoridade viva que possa sempre esclarecer interpretações da revelação e resolver qualquer nova controvérsia que surja com o passar do tempo, ou que Deus estabeleceria um texto fechado, que a Igreja depois tem que interpretar e aplicar a diferentes contextos por milhares de anos vindouros. Uma Igreja, aliás, que é majoritariamente analfabeta para a maior parte de sua história.
Obviamente, uma autoridade reconhecida vai ser muito melhor para a unidade do que um documento que tem milhares de anos e escrito em uma língua que apenas estudiosos podem interpretar. Qualquer um que pegue uma Bíblia e pense que tem acesso direto à revelação de Deus, quero dizer, sejamos honestos, estão se enganando. Novamente, eles só sabem que é Escritura porque a igreja lhes disse que é, e eles só sabem como lê-la porque alguém traduziu o grego antigo e o hebraico para eles. A melhor maneira de estabelecer uma autoridade governante para a unidade da igreja é transmitindo essa autoridade a cada geração, uma autoridade que sabemos que ele deu aos apóstolos, porque a Escritura registra isso, e eles mesmos a exerceram na pregação e escrita da Escritura. Sabemos que Deus pode dar esse tipo de autoridade à igreja. Se usarmos nossa razão só um pouco, podemos ter confiança de que ele daria esse tipo de autoridade à igreja. E se olharmos para o fato da escrita e compilação da Escritura, que veio depois e através da igreja, podemos concluir que Deus deu essa autoridade à igreja, que sucedeu por múltiplas gerações. E o testemunho da história da igreja confirma que essa autoridade foi reconhecida de geração em geração. Os pais da igreja todos reconheceram a autoridade dos bispos para ligar e desligar, bem como a autoridade suprema do Papa como o sucessor de Pedro. Já mencionei São Inácio de Antioquia, que disse que a igreja em Roma detém a presidência sobre o resto e que o que ela ensina deve permanecer em vigor. São Irineu disse que todos os fiéis têm que reconhecer Roma por sua origem antiga superior e que nela se mantém a tradição apostólica de maneira única. Há muitos outros, mas vou nomear mais um, que é São Cipriano de Cartago, que detalha a autoridade dada aos apóstolos em Mateus 16:16, e como ela sucede transmitida através do tempo. Mas então diz que com Pedro, ele estabeleceu uma única cátedra, que é um princípio de unidade com uma primacia sobre toda a igreja. Agora, sempre que ouço o caso contra o catolicismo de não católicos, são sempre coisas como: a Bíblia diz para não chamar nenhum homem de pai, ou é errado orar aos mortos, ou onde está a Imaculada Conceição na Bíblia? E aqui está a questão. Uma vez que você percebe que a igreja tem autoridade infalível de ensinar e dar doutrinas, você não precisa comparar essas doutrinas com sua própria exegese falha da Escritura. A pergunta se torna redundante. Onde a igreja ensina isso? Ah, certo, está bem ali, caso encerrado. E um documento como a Didaquê é indispensável para essa questão. É um dos mais antigos escritos não canônicos, descrevendo o que os cristãos acreditavam e praticavam nos séculos I e II. Retrata uma igreja hierárquica com bispos, sacerdotes e diáconos. Descreve sacramentos como o batismo e diz que a Eucaristia é o ato central de adoração na igreja. Algumas dessas coisas você pode encontrar em denominações particulares, mas o único lugar onde você encontrará uma igreja que é una, santa, católica e apostólica é na Igreja Católica. Com seu forte princípio de unidade no sucessor de Pedro, o Papa, a santidade da igreja que tem práticas sagradas e pessoas consagradas separadas dos interesses do mundo. Uma universalidade que transcende qualquer cultura ou nação particular. E uma autoridade que pode ser rastreada historicamente até os apóstolos. Deixe seu comentário para enriquecer essa conversa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilhe com quem precisa conhecer melhor os verdadeiros motivos para se declarar católico com toda a convicção. Fique com Deus e até o próximo vídeo.